declarar uma palavra de vitória sobre a vida dele nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? E eu te convido nessa noite a louvar o Senhor. Amém? Quantos aqui têm fome e sede da palavra de Deus? Amém? Oh, glória a Deus. Estamos todos aqui essa noite reunidos no nome de Jesus. Feche os teus olhos, levante as suas mãos comigo e diga assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala. A gente só entra em algum lugar se a gente é bem-vindo, não é verdade? Quem você quer que seja bem-vindo essa noite? O Espírito Santo? Então diga: és bem-vindo, Espírito Santo. Fala mais, fala com sua boca, com a sua voz. És bem-vindo, Espírito Santo. Começa a declarar isso. Começa a dizer isso diante de Deus. Porque aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos louvores, ó Pai, essa noite. Sim, Jesus.
Jesus é o leão. Está na nossa frente. Deu uma cutucada no teu irmão aí. Dá uma cutucada assim. Pregador, né? Fala, meu irmão, nós estamos no fronte. Nós somos o exército de Deus. Você está preparado? Jesus. Pergunta para o Senhor se ele trouxe a Bíblia. Que arma? Quem trouxe a Bíblia aí? Que arma? Quem não trouxe está desarmado. Vamos lá agora. Somos o exército de Deus. Vamos lá, gente. Vamos pronto. Das ofertas, e eu queria compartilhar um versículo na palavra de Deus que diz lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus, esqueci só o número, só sei o livro. Depois eu passo para vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus, a gente acha às vezes que é vir à igreja, que é fazer algo para a igreja, que é você fazer algo para o irmão. Mas buscar o reino de Deus é muito além disso. Buscar o reino de Deus é trazer o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Porque muitas das vezes a gente pode estar na igreja, a gente pode estar ajudando o irmão, a gente pode estar fazendo algo para a igreja, mas o nosso coração pode estar longe dali. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de você às vezes estar, não necessariamente no culto, mas no meio dos nossos
nossos irmãos no corpo de Cristo, mas você está ali de corpo, mas o seu pensamento está longe, sua alma está totalmente desconectada, você só está ali a sua figura física. Mas quando nós nos alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, não importa onde estejamos, quer na igreja, quer em casa, quer no trabalho, quer na rua, você é um pedaço do reino de Deus aqui na terra. Então, a gente precisa entender que buscar o reino de Deus é muito mais daquilo que imaginamos. É estarmos alinhados com o coração de Deus. E quando nós estamos alinhados com o coração de Deus, que confiamos em Jesus e entregamos tudo para Ele, porque a palavra de Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lembra desse versículo? Voltando para Mateus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que a gente vive preocupado? Por que a gente vive ansioso? Por que a gente vive até sem esperança? Porque o nosso coração, o nosso buscar o reino de Deus, não se alinhou ainda no coração de Deus. Às vezes a gente está fazendo as coisas por fazer, mas não porque aquilo é movido de dentro para fora. Por isso que às vezes as coisas ficam tão pesadas de carregar. Por isso que às vezes a gente desanima com facilidade. A gente começa um projeto, aí no meio do caminho a gente desanima. Porque o reino de Deus, o alinhamento com o coração, a gente não está conseguindo. Então, nessa noite, que nós estejamos com os nossos corações alinhados ao coração de Deus, independente de qualquer coisa, porque aí sim as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso que às vezes não é acrescentado, porque o simples ato às vezes de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, ou ajudarmos alguém, ou fazermos algo na igreja, ou servirmos em algum ministério, né? Achamos às vezes que estamos buscando o reino de Deus, mas será que estamos fazendo isso alinhado com o coração de Deus? Ou talvez por uma obrigação, ou porque eu não tenho nada para fazer, ou porque é legal vir à igreja. Mas não, existe algo muito maior. Então hoje eu te pergunto, meu irmão, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Porque se o seu coração essa noite estiver alinhado ao coração de Deus, com certeza as demais coisas vos serão acrescentadas. Em todos os aspectos, em todas as áreas da tua vida, não só financeira, como todas as áreas da sua vida. Amém. Então, se coloque de pé agora, meu irmão. Amém. Quem envelope na sua cadeira, se quiser ofertar agora nesse momento, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, levante, mesmo seu envelope vazio, não tem problema, que é um ato de fé, isso, né? Não é pelo que sentimos, mas é aquilo que cremos. Você vai agora pedir para o Senhor: Senhor, onde está o meu coração? Meu coração está alinhado com o seu? Ou as preocupações estão alinhadas? Ou o meu ativismo está alinhado? Ou o meu esforço humano está alinhado? O que está alinhado ao coração de Deus?
podemos fazer coisas com os nossos próprios recursos, com os nossos braços, com a força humana, mas tira de nós agora, Senhor. Tira de nós agora e coloca, Senhor, agora, Pai, a dependência em Ti, Senhor. Nós clamamos a Tua dependência, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Traga a sua oferta, queridos, os seus dízimos. Amém. Estenda suas
eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele opera nos nossos corações na adoração. Porque a adoração, quando nós adoramos ao Senhor, nós sabemos, nós adoramos não pelas coisas que Ele nos dá, ou que Ele nos permite. Nós adoramos a Ele por quem Ele é. E quando nós adoramos a Jesus por quem Ele é, faz toda a diferença. E eu sei que o louvor liberta, o louvor é uma arma de vitória que nós temos. E quando o povo de Israel ia para a guerra, quem estava na linha de frente? Eram os levitas, que não necessariamente era quem tocava ou cantava, mas é que se serviam na casa de Deus. Porque os outros exércitos iam com espada, mas nós vamos em nome do Senhor. Não precisamos usar armas, porque quem vai à frente do povo de Deus é o Senhor Jesus. Amém? Então, se você está numa batalha aí, uma batalha interior, uma batalha espiritual, algo dentro da tua casa, no teu trabalho, usa agora a sua arma como a adoração, mesmo você não sentindo nada. Porque uma coisa eu tenho aprendido, que nós não vivemos pelos nossos sentimentos, mas vivemos por aquilo
vamos orar pelos juniores, pelas nossas crianças. Fiquem de pé, por favor. As crianças, fiquem de pé, por favor. Senhor, nós abençoamos agora, Pai, as crianças, os juniores, ó Deus, que vão ter as suas aulas agora. O Senhor abençoe os professores, prepare o coração, Senhor, que eles possam receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem ir tranquilos, sem correr. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de passar a palavra do nosso irmão Delci, eu gostaria só de agradecer imensamente todos os irmãos que tiveram ontem, né, sábado aqui, fazendo a manutenção da igreja, né, graças a Deus, foi uma bênção, né, nós sabemos que Deus age nesses pequenos encontros que eu vejo a mão do Senhor, né, ali fazendo, aprendendo, e não dá certo, ora e volta e vai, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, gostaria de agradecer imensamente os irmãos que estiveram aqui, que ajudaram, que cooperaram, o seu tempo, o seu talento, até o seu financeiro. Que Deus abençoe ricamente. Depois do culto, desçam lá, né? A gente sempre, quando finaliza uma etapa da reforma, Deus colocou no meu coração de nós descermos lá e agradecermos a Deus. Vai lá, põe a tua mão, ora, como um ato profético, né? A gente tem que começar a desenvolver. A igreja tem que sair da zona de conforto, meus irmãos. Sabia disso? Para quê? Porque isso movimenta a fé. E a gente precisa exercitar isso. Então desça lá, agradeça a Deus. Como a gente fez no primeiro dia, lembra? Antes de começar a reforma, toda a igreja desceu lá, a gente orou lá dentro da salinha. Então vai lá, agradeça a Deus, obrigado por essa luz, obrigado, Senhor, por essa parede, obrigado pelos irmãos que puderam estar. Vamos começar a ter um coração de gratidão, meus amados, porque aí o Senhor me abençoa, viu? Outro recado, irmãos, importante que eu queria passar para os irmãos também. Hoje também teve escola bíblica, foi uma bênção aqui, graças a Deus, Deus tem abençoado. Então você que tem fome e sede da palavra de Deus, venha todos os domingos às 9h30. Aprender da palavra de Deus, porque quanto mais conhecimento da palavra a gente tem, mais conhecemos a Deus e mais ficamos preparados para não sermos enganados. Então nós temos que realmente aprofundar na palavra de Deus. Então esteja aqui às 9h30, venha, traga, né, sua família, as crianças, que tem sido uma bênção tremenda. Amém, irmãos? Eu esqueci de algo mais algum recado? Maurão. É aniversário do Maurão hoje, gente. Né, Maurão? Glória a Deus pela tua vida. Depois a gente vai cantar um parabéns para você no final. E vamos orar depois pela vida do Maurão. Oi. Passar um pouquinho aqui para não ficar dando estouro, né? Hoje eu tenho que usar a permissão do pastor, né, pastor? Preciso usar o headset dele porque o nosso microfone sem fio não está funcionando por algum motivo, né? A gente costuma dizer que o motivo é espiritual, né? Porque domingo passado estava funcionando, hoje não está. O que explica esse negócio? Alguém não está feliz. É para você falar novas línguas com esse microfone. Isso aí dispensa comentário, né? Deixa eu ligar aqui. Eu tinha preparado alguns slides aqui para mostrar para os irmãos, mas não vai ser possível, né? Porque não funcionou aí, né, a apresentação. Deixa eu ver se consigo. Só vai aparecer aqui para mim, né? Mas eu vou tentar transmitir aqui para os irmãos. Eu queria mostrar os negócios aqui para os irmãos, mas não vai dar. Mas, glória a Deus, né? Porque nós podemos, mais uma vez, discutir aqui a palavra de Deus. E a Bíblia disse um negócio muito interessante aqui, e por que muitas vezes essas coisas não acontecem. Então, ela disse algo assim, e muitas vezes não acontece porque
o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. Será que isso realmente acontece? Pode ter certeza que sim. E nós vamos falar hoje alguma coisa relacionada a isso. Por que muitas vezes as coisas na nossa vida não acontecem? Por que nós desejamos tantas coisas e as coisas não acontecem? Porque às vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos coisas que não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E quando nós fazemos coisas, temos ações, tomamos decisões que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, acaba não acontecendo e a gente acaba se frustrando. Então, qual que é a solução para isso? Alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Não é verdade? Para isso, irmãos, nós precisamos buscar mais a Deus. Quando nós buscarmos mais a Deus, nós vamos estar minimamente tentando alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Agora, para que a gente consiga, ter esse desejo, hoje na escola bíblica nós até discutimos alguma coisa de que a tendência do ser humano é querer fazer tudo errado. Essa é a tendência do ser humano. A gente quer fazer tudo errado. A gente quer afastar da gente a responsabilidade. A gente quer deixar para lá aquilo que é difícil e colocar, e tentar trazer para nós aquilo que é mais fácil. Todo mundo é assim. Jonas, ele recebeu uma missão, mas ele, com as próprias forças, ele quis burlar a vontade de Deus, e foi para outra cidade. O que aconteceu? Foi parar na barriga do peixe. Moisés, ele chegou para Deus e falou: Deus, eu não sou muito de falar, eu não sei falar. Não, mas você vai, e eu vou colocar um sermão com você que ele vai te ajudar. E Arão foi com ele e aconteceu o que aconteceu. Até mesmo o próprio Jesus, quando ele está na cruz para morrer por mim e por você, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Então nós vamos discutir alguma coisa aqui, para que os irmãos entendam que o Senhor, Ele está às portas. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos nos preocupar com isso. Então eu vou pedir para os irmãos abrir lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Acharam aí? Todo mundo achou? Todo mundo aí acessou? Quem está com o celular? Quem está com a Bíblia, abre a Bíblia. Quem está com o celular, não abre a Bíblia, acessa, Isso tem a ver com alguma coisa que a gente vai falar aqui hoje também. E lá está escrito assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Isso foi Paulo que disse. Agora, quando Paulo disse isso, ele estava num momento em que ele sabia que estava prestes a morrer. Ele sabia que o tempo dele estava terminando. Mas antes da gente discutir algo relacionado a isso,
Vou pedir para os irmãos fecharem os olhos. Nós vamos orar. Para que Deus fale com a gente. Para que Deus venha com a unção e derrame sobre nós. Derrame sobre nós a unção de entendimento. A unção de saber ouvir. A unção de estar atento à palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, na tua presença, te pedir que o Senhor venha neste momento de uma maneira especial sobre a tua igreja e visite a cada coração agora. Toque, Senhor, agora em cada coração. Toque, Senhor, em cada mente. Que cada um deles possa sentir a tua presença, que cada um possa sentir o seu toque. Que cada um possa sentir o Senhor colocando ali o seu dedo no seu coração, dizendo assim: meu filho, isso eu quero falar com você. Eu preciso que você me escute. Faça isso, Deus. Eu te peço. E mais uma coisa também eu quero dizer aqui. Eu quero repreender toda a cilada do diabo. Amém. Se o inimigo hoje ele quer vir aqui e quer tirar a sua atenção, tirar a tua unção, tirar aquilo que Deus está querendo colocar no seu coração agora, eu repreendo em nome de Jesus. Porque nós precisamos entender mais e mais da tua palavra. Portanto, eu te louvo, te agradeço pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, vamos lá. Se os irmãos olharem aqui para frente, vocês vão ver um tiozinho de cabelo branco, não é isso? Agora, eu vou dizer para vocês, nem sempre foi assim. Olha só o pastor ali, também, cabelo branquinho, o seu Valdir ali, também cabelo branquinho. O seu Rubens está com a barba mais branca do que o cabelo, né, seu Rubens? O vaso também, ele está ali, está chegando lá. Embora ele tenha a mesma idade que eu, praticamente. Mas, nem sempre foi assim. Porque antes de eu chegar à idade que eu estou hoje, eu um dia fui bebezinho. Eu nasci. Todo mundo aqui nasceu. Se você está aqui, você nasceu. Olha que legal. E um dia você foi um bebezinho, uma criança. Mas agora eu posso dizer, o pastor pode dizer mais tempo, o seu Valdir pode dizer, né, sobre mais tempo, que são um pouco mais velhos do que eu, né? Mas quando nós nascemos, a época era outra, os tempos eram outros. Então hoje eu posso dizer para os irmãos, eu estou falando de meio século atrás. Isso tem um tempinho, né? É muito tempo? Vocês acham que é muito tempo? Agora, o que eu quero dizer com isso? Porque há 50 anos atrás, quando eu era bebezinho, eu não me lembro muito porque eu era bebezinho, né? Mas depois eu cresci um pouquinho e aí eu vi algumas coisas acontecendo. Por exemplo, quando eu assistia televisão em casa, eu tinha ali, meus 5 anos, 6 anos, aí eu ligava a televisão, eu quero dizer para os irmãos, antes era um tubão assim, né? Negócio enorme,
que aí você apertava no botão, e aí eu começava a ver o desenho. Só que o desenho era tudo preto e branco naquela época. Era tudo preto e branco. E outra coisa que eu me lembro que hoje nós temos acesso à vontade, né, naquela época lá que eu tinha lá uns 5, 6 anos, é que telefone, nem pensar. Vocês lembram disso ou não? Vocês lembram que você tinha telefone? Fila de orelhão. Orelhão? Eu acho que quando eu tinha essa idade, que nem orelhão tinha. Tinha? Não é tão velho. Deixa eu ver aqui se eu acho que o negócio do telefone. Olha só. Tinha. Verdade. As fichinhas. Tinha sim. Porque exatamente no ano que eu nasci, eu estou vendo aqui, por isso que eu queria mostrar os anos, não deu, né? Exatamente no ano em que eu nasci, em 1973, foi lançado o primeiro telefone celular, chamado Motorola Dynatac. Mais conhecido no idioma. O pastor lembra desse negócio aí. Mas olha só, e eu estou vendo aqui, era um tijolão, um negócio assim, ó, uma antena. Não tinha nada a ver com o que a gente tem hoje. Nada a ver. E aí, também, a televisão, a internet. Naquela época, nem pensar, né, pastor? Porque eu estou vendo aqui, ó, o nascimento da tal do World Wide Web, né, que é o www, que todo mundo conhece, foi em 1989. O Wi-Fi antigamente era só de fumaça. Né? Isso foi quando começou a internet, que era a internet discada ainda naquela época. Eu lembro que quando. Discada não, né? Era discada, né, pastor? Eu lembro há pouco tempo, quando a gente veio acessar a internet, que eu apertava um botãozinho lá para ver, aí ficava aquele barulhinho. Não era um negócio assim? Porque estava discando. Então, o acesso à internet. E hoje? Como é que é a internet hoje? Tem uma diferença, não tem? Olha só, a comunicação digital começou em 1992 através do SMS. Olha só, o SMS existe hoje ainda? Existe. Mas hoje, eu lembro que naquela época lá, ou pouco tempo atrás, o SMS, quem tinha, né? Era só os executivos, o pessoal que trabalhava, né? Eles tinham um aparelhinho assim que chamava pager, né? E você, quando queria mandar uma mensagem, você tinha que ligar na central, falar, manda mensagem assim, para o número. E aí a telefonista lá digitava e mandava uma mensagem para a pessoa. Aí também, quando alguém queria mandar mensagem para você ouvia lá, aí você olhava na telinha a mensagem que você recebia. Olha só como é que era naquela época. E o tempo foi passando, né? Isso eu estou falando o tempo que eu posso dizer. Nós estamos falando de 50 anos. Estamos falando de 50 anos. Depois, nos anos 2000 para cá, ou seja, 25 anos atrás, começou as redes sociais. Aí, através das redes sociais, as coisas começaram a melhorar, a comunicação, né? Aí veio lá Facebook, veio lá Twitter, começou a vir lá Instagram, e-mail, Orkut. Mas é verdade. Antes do Facebook, tinha o Orkut. O tal do Orkut, né? Mas tinha. Então isso mostra o quê? Uma evolução
Aí tem bastante coisa aqui que eu queria mostrar para os irmãos, mas não vai dar para ficar. Se eu ficar falando sem os irmãos ver, vai tomar mais tempo do que o necessário. Mas, se nós observarmos o tempo que veio de lá para cá, que quando eu era garotinho, a questão tecnológica não era tão tecnológica assim. Não era. Mas hoje, inclusive, eu e minha esposa, a gente está trabalhando num projeto aí, e que a gente percebeu que hoje em dia não tem mais como você executar certas ações sem usar a tal da IA. Não tem. Tem coisas que você não consegue mais fazer sem usar a inteligência artificial. Veja bem, antigamente não tinha telefone. Aí veio o telefone. Hoje os irmãos conseguem ficar sem telefone? Eu pergunto. Antigamente não tinha internet. Aí veio a internet. Hoje é possível ficar sem internet? O que vocês acham? Televisão antigamente era aquele tubão, uma coisa medonha, né? Que tudo era preto e branco. Hoje em dia, as televisões hoje, elas são praticamente um celular. E você conecta lá a internet nela, né? Tem as smart, as TVs smart. E hoje em dia você fala assim para ela, fala, ó, ok Google. E aí ela, tipo assim, aí você fala assim, Google, conte uma piada para mim. E a televisão vai lá e conta uma piada para você. E a piada é até engraçada assim. Então, para você ver, antigamente era possível fazer isso? Naquele tubão lá, você não era nem um controle remoto, tinha um seletor, chamava seletor, né? Você tinha que dar um monte de volta lá para chegar no canal 13. E antena. Hã? E antena. Antena. Exato. Ixi, outro detalhe. Aí a imagem ficava assim, até conta coisada. Aí eu lembro que meu pai falava, só fica olhando aí. Aí ele subia lá no telhado, começava a mexer no telhado. Tá bom? Não, ainda não. E agora? Agora melhorou. Se mudar. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Que a tecnologia ela tem avançado e avançado muito. Sabe qual é a minha preocupação? Como é que vai ser daqui para frente? Como vai ser daqui para frente? E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que lá nos tempos atrás, Deus já tinha revelado isso para Daniel. Já tinha revelado. E o pior, além de ter revelado isso para Daniel, disse Deus que isso estaria relacionado ao fim dos tempos. E a gente vai ler lá. E aí eu pedi que os irmãos abrirem. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Quando eu disse para os irmãos que alguns iam abrir a Bíblia e outros iam acessar, é isso que eu quis dizer. Antigamente, você tinha como acessar a Bíblia? Não, se você não tivesse a Bíblia de papel, você não lia a Bíblia. É verdade ou não é? Hoje em dia, você nem precisa ler de papel. Estou vendo alguns irmãos ali acessando, ali. Ó, celularzinho. É assim. Hoje em dia está assim.
E olha só o que diz lá, em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mas você, isso é Deus falando com Daniel, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Quando a gente lê isso daqui, se você não prestar atenção, passa batido, mas olha só. As palavras deste livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Que tempo do fim é esse? É isso que nós, muitas vezes, ao ler a palavra de Deus, deixamos passar batido. Porque quando estiver chegando esse tempo do fim, olha só o que a palavra de Deus diz: muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E é isso que está acontecendo hoje, ou não é? O que as pessoas, as grandes empresas de tecnologia, o que elas mais fazem hoje em dia? É buscar mais ainda tecnologia. É buscar, ou seja, é o conhecimento se aumentando cada vez mais. E a palavra diz que muitos iriam por todo lado. Tipo assim, de novo. Hoje em dia, se você compra um celular, hoje, o ano que vem você vai ter que trocar. Porque aquele não serve mais. Porque eles vão renovando a tecnologia, vão renovando, e aí aquilo que você. Esse meu notebook aqui, eu tenho ele já tem uns anos. Tem coisas que eu já não consigo mais fazer com ele. Para eu conseguir fazer certas coisas, eu preciso de. Por exemplo, ele tem aqui como é que chama a câmera assim? Que é? Webcam. Mas quando eu uso essa webcam aqui, na verdade eu nem posso usar. Porque quem estiver me vendo do outro lado, porque na hora que eu fizer assim na câmera, para ele lá, eu estou fazendo assim. Aí se eu coçar a cabeça assim, para outra pessoa vai estar parecendo assim. É um negócio assim já ultrapassado. Eu preciso de. Não é que eu preciso. Se eu quiser melhorar aqui a comunicação, tal, por exemplo, quando a gente faz na sexta-feira, o nosso curso online, na sexta-feira, eu faço no celular. Porque o meu celular, já é mais avançado do que o meu notebook. Porque ele é mais novo. Então é assim que está acontecendo hoje. O conhecimento está se aumentando. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a gente fica que nem louco atrás disso. A gente fica, vamos dizer, num ativismo desenfreado para a gente se manter conectado, só que a gente esquece de se conectar com Deus. E é isso que acontece. É assim que o inimigo está trabalhando hoje. E tudo, as informações vêm assim como uma avalanche hoje em dia, que se você não tomar cuidado, você não sabe nem o que ouvir mais. Você ouve tanta coisa, você ouve aqui, outro falando ali, outro falando ali. Aquele turbilhão de informações vem para a nossa cabeça e a gente, e assim, a gente começa a pensar aqui, pensa o outro fala, eu preciso pensar aqui, tem outra informação, e você fica pensando. O dia passou e você sequer fez uma oração a Deus. É assim hoje em dia, olha. Isso é o que está dizendo aqui nessa palavra. Que muitos
ficam por aí de novo, em busca de maior conhecimento. E quando isso começasse a acontecer, é o tempo do fim. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso, irmãos. A gente precisa se preocupar com essa questão, porque o tempo está chegando. E quando a gente fala de tempo do fim, tem. Vamos colocar assim para os irmãos entenderem. Tem 3 tipos de tempo do fim. 3 tipos. Será que os irmãos vão entender? Eu vou falar? 3 tipos de tempo do fim. Qual que é o primeiro tipo? O primeiro tipo de tempo do fim é aquele que, quando acontecer o arrebatamento, Jesus vai vir resgatar a sua igreja, e aí os irmãos, nós, né, vamos subir a glória juntamente com Jesus. Esse é um tempo de fim. Só que não é o fim. É o fim para nós. Glória a Deus, né? Para nós é o fim. Mas, quando isso acontecer, a vida vai continuar aqui na terra. Porque quem não aceitou Jesus como seu Salvador, vai ficar. E esses vão estar sujeitos ao segundo tempo do fim. E que Jesus, ele vai voltar de novo, ele vai dar a segunda chance, né? Quem não receber lá na cabeça, Sem o Espírito Santo. né? Olha, esse é um tipo de assunto. Como é que é? Tema da próxima aula? Mas esse é um tipo de assunto que nós vamos estar abordando futuramente na escola bíblica. Então, fiquem atentos. Quem não está indo na escola bíblica está perdendo, porque nós estamos pegando o conteúdo desde o início. Nós estamos tratando do Pentateuco agora. Então, isso é um tempo de fim que vai acontecer. Ou é o segundo tempo de fim, eu falei, né? Sim. E qual é o terceiro? Qual será o terceiro tipo de tempo do fim? É aquele que vai se dar pessoalmente com a morte. Eu não sou eterno, o pastor não é eterno, ninguém é eterno. Todo mundo um dia aqui vai morrer. Vai ficar velhinho? Vai ficar ali, né? Só esperando a morte chegar. Vai acontecer, isso é uma realidade. Todo mundo nasce, cresce, né? E depois morre. É assim o ser humano. E esse é o terceiro tipo de tempo de fim. E é esse terceiro tipo de tempo do fim que eu estou comentando com os irmãos, ao qual o apóstolo Paulo, ele estava já sentindo que estava chegando. E ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É aí que eu quero chegar, os irmãos. Nós estamos neste mundo, nós estamos vivendo, nós estamos vendo que o tempo do fim está chegando. Eu só estou comentando aqui, irmãos, um sinal dos últimos tempos, é apenas um, que é o avanço da tecnologia. Esse é apenas um dos sinais dos últimos tempos. Eu comentei aos irmãos, que é o que está em mais evidência, que é o que mais está acontecendo. A inteligência artificial está aí para todo mundo ver, e é uma coisa absurda, é um negócio que assusta. Eu não sei se alguém já experimentou mexer com a inteligência artificial, mas é um negócio que dá medo. Eu preparei os slides aqui, e que, na verdade, eu não preparei nada. Quem preparou foi a inteligência artificial.
Tem uma inteligência artificial lá que se chama Gama, que é uma inteligência que ela desenvolve slides de apresentação. Aí eu digitei assim, eu fiz isso, pessoal, foi a única coisa que eu escrevi. Desenvolva para mim os 50 anos de tecnologia. Só isso. E aí ela me deu, tudo está aqui. E ele já monta, já no slide, tudo certinho para você só apresentar e falar. Então é um negócio extraordinário, é um negócio assim, que é uma tecnologia que é realmente, não tem nem outra palavra para dizer, ela assusta realmente. Né? Então é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu tinha até separado aqui uma imagem, né, que quem já assistiu aqueles filmes futurísticos, né, em que aparece lá aqueles carros voando, já assistiu um filme assim? Jackson. Hã? Jackson. Os Jackson eram antigão, né, pastor? Mas olha só, naquele tempo já tinha isso. Eu, quando era garoto, assistia os Jackson. Quem é que conhece os Jackson? Você não conhece a filha? Você é novinha. Mas eu tenho certeza que ela conhece o Exterminador do Futuro. Conhece. Se não assistiu ainda, já ouviu falar. Tem um outro também que chama De Volta para o Futuro. Tem. E nesses filmes aparecem lá os carros dos filmes lá, eles aparecem voando. Aí eu fiquei pensando, será que hoje em dia está longe disso acontecer? De ter carro voando? Avião já tem, helicóptero, já sabe que tem por aí. Mas e os carros que esses carros aí? Tem uma tecnologia que é usada, que as pessoas usam hoje, que é os drones. E é essa tecnologia que já está sendo testada para que exista carros que voam. É como se fosse um drone que tem lá uma senha para transportar as pessoas. Já tem protótipos. Eu tenho uma imagem aqui. Não dá para mostrar para os irmãos. Ano que vem já. No Paraná. Já tem. No Paraná, os caras fazem usar os drones para resgatar os sobreviventes. Olha aí. Recentemente, os criminosos ali usaram o drone para soltar bomba em cima da polícia lá no Rio de Janeiro. Então, vocês veem, é uma tecnologia que já está acontecendo. Então, eu quero trazer os irmãos para essa realidade. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, porque o tempo do fim está próximo. É isso que nós precisamos estar atentos. E nós somos cristãos evangélicos. Nós não podemos ficar desatentos quanto a isso. Se a gente bobear, nós temos que estar muito ligados com essa situação. Porque as informações vêm. E a intenção do inimigo é tirar a nossa atenção. Tirar a nossa atenção com relação às coisas que Deus quer para nós, Deus quer para mim, Deus quer para você. Só que a sua cabeça está tão cheia de informação voando para tudo que é lado, por causa do avanço tecnológico, que a gente deixa passar batido. E Deus, ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Então, o apóstolo São Paulo, alguns falam São Paulo, outros falam São Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz, se você parar para pensar e analisar a vida de Paulo, Paulo ele foi açoitado, Paulo ele foi perseguido, Paulo ele foi preso, ele foi humilhado,
acontecendo tudo de ruim com Paulo. Mas tudo isso aconteceu com ele, por quê? Porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele estava levando o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo fazia. Essa era a missão de Paulo. E depois de ele ter passado por tudo que passou, sofrer tudo que sofreu, ele disse: combati o bom combate. Agora, ele não combateu qualquer combate. Porque um combate, se a gente falar qualquer combate, né? A gente ainda vem logo aquela imagem, né, do soldado indo para a guerra, né? Tiro para lá, tiro para cá, solta a bomba. É um combate de guerra. Mas não foi esse combate que Paulo travou. Ele combateu o bom combate. Não foi qualquer combate. E aí, a minha pergunta para os irmãos, e essa pergunta eu dirijo tanto para os irmãos como para mim também: será que nós estamos combatendo o bom combate? O tempo do fim está chegando. Desses fins vai chegar para você, vai chegar para mim. Uma hora pode ser que Jesus venha e leve a sua igreja. E aí, você combateu o bom combate? Nós estamos vivos, diz o ditado: para morrer basta estar vivo. Hoje eu estou vivo aqui falando, amanhã eu posso morrer por alguma coisa que aconteça. Não sei. Eu não sei qual é o número da minha senha. Né? Você sabe o número da sua senha? Alguém sabe? Ninguém sabe. Ontem mesmo, a gente estava, a gente estava comentando lá em casa, teve uma tempestade que veio aí, esse último alerta que veio, e que devastou lá o Paraná. Veio lá um tornado e matou várias pessoas lá e deixou várias feridas. Uma outra coisa que aconteceu ali no Brás, próximo da gente, um estacionamento lá que tinha os ônibus lá, o ônibus veio, bateu no muro, o muro caiu em cima de 3 pessoas morreram. Ou seja, para morrer basta estar vivo. Tem gente que acha que tem medo de voar de avião, porque não vou ligar no avião. E se o avião cair? Se o avião cair, você vai morrer. Agora, tanta gente voa de avião para cá, não acontece nada. Se o seu cair, chegou a sua hora. É assim que funciona. Uma vez um amigo meu contou uma história. Eu não quero me alongar muito, porque senão. Mas eu vou contar rapidinho. Um amigo meu contou uma história para mim: o seguinte: ele tinha um outro amigo, né? Um amigo meu do serviço, ele tinha um outro amigo. E esse outro amigo, ele gostava de moto de velocidade. Aquelas motos que vai lá 200, 300 por hora. Mas ele conhece essas motos aí, né? E ele gostava de pegar a estrada e voar com os amigos dele. Só que ele casou, ele teve um filho. Mesmo assim, ele continuou. Vida louca, velocidade. Aí, ele teve o segundo filho. Aí ele começou a pensar: caramba, fico aí com essa moto, a milhão por aí, se eu morrer, aí vai ficar minha família na mão. Quer saber? Eu vou parar. Ele vendeu a moto de velocidade e comprou uma motinha fraquinha, ralezinha, tipo a minha, só para andar por aí para lá e para cá. Um dia ele chegou a moto em casa, ele estava cheio de chinelo. Teve uma imprudência ali, né? Mas ele estava de chinelo. Na hora que ele foi descer da moto, acho que ele esqueceu de pôr o pezinho, não sei o que aconteceu.
Aí o chinelo, ele tropeçou lá. Aí, parado com a moto, ele caiu assim, pro lado. No que ele caiu pro lado, ele bateu a cabeça na guia. Isso foi o que o amigo meu contou para mim, essa história. Aí eu pergunto para os irmãos: irmão, olha que coisa de louco, né? A milhão, que ela velocidade, não aconteceu nada. Aí ele pega, para a moto. Então nós precisamos estar atentos, porque esse dia pode chegar. Pode chegar, não, esse dia vai chegar um dia para mim e vai chegar para você. De novo, para morrer basta vivo. Ninguém sabe a senha. Agora, você está vivo. Ainda não aconteceu. Você é cristão, você aceitou Jesus como seu Salvador. Aí a pergunta que você tem que fazer, você tem que fazer para você mesmo: será que eu estou combatendo um bom combate? Será que eu e você estamos resistindo ao pecado? Porque o pecado está aí fora. Ele está doido para fazer assim com você. Ainda. A tentação no mundo é grande. É enorme. Se a gente se deixar levar, o pecado pega você e te arrasta. Paulo, ele resistiu ao pecado. E ele enfrentou as perseguições de frente. E ele era perseguido, hein? Quem lê a história de Paulo vai ver lá que ele foi preso, foi açoitado, foi humilhado, aconteceu de tudo com ele. Tudo por amor ao Evangelho. Por isso ele disse: combati o bom combate. Então, irmãos, nós precisamos combater o bom combate. E ele disse também: terminei a corrida. Nós estamos vivendo a nossa vida. A nossa vida é um processo. Nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Certo? É isso que eu estou falando aqui. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos, é como se nós estivéssemos correndo uma maratona. Uma maratona longa e cansativa. Difícil. Não é fácil não. Porque Jesus, ele disse assim: eu não vim trazer paz. Eu vim trazer? Eu vim trazer espada. Então, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Porque Deus, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Ele precisa estabelecer o amor dele com relação às nossas vidas, mas também estabelecer a justiça dele com relação às nossas vidas. Ele tem que ser amoroso, mas ele também tem que ser justo. E nessa corrida, nessa maratona que nós estamos correndo, travando, que Paulo também travou, que Paulo também correu, Paulo também enfrentou, ele focou em uma coisa: na linha de chegada. E é isso que nós temos que focar também. Será que nós estamos focando na linha de chegada? Qual que é a linha de chegada? Qual que é a nossa linha de chegada? Qual será? Porque quando nós estamos levando a nossa vida, nós queremos o quê? O que nós queremos? Não é a salvação? Não é estar com Jesus? É isso que nós queremos. Só que nesse processo, muitas pessoas param de correr, se desviam do caminho. E é aí que mora o perigo.
Quando você você aceita Jesus, você começa uma maratona. E essa maratona, você não pode parar. Não tem parada dessa maratona. Para nós, essa maratona não tem parada. A única parada para nós é a linha de chegada. Amém. Essa é a nossa maratona. Por isso Paulo disse: terminei a corrida. Ele focou na linha de chegada. Esse é o foco dele. E esse deve ser o nosso foco. Amém. E outra coisa que ele disse: guardei a fé. Essa questão de guardar a fé, nós até estamos discutindo hoje na escola bíblica. Porque tem coisas que, se a gente parar para pensar com a nossa mente humana, a gente não entende. É mistério de Deus. Mistério de Deus, irmão. E aí, como é que você entende esse negócio? Somente pela fé. Não tem outro jeito. Não tem outra. É por isso que a Bíblia fala, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que guardar a nossa fé. E guardar a nossa fé significa nunca deixar Cristo. Significa nunca deixar de combater o bom combate. Significa nunca deixar de correr a maratona. Se você fizer isso, você estará guardando a sua fé. Porque o mundo, ele quer o contrário. Se você der atenção para o mundo, se você der atenção aí para as informações, o turbilhão de informações que vem, e não souber usar, por exemplo, o que a gente comentou aqui, a tecnologia, a nosso favor, o mundo vai tragar você. Ele vai fazer você desistir de combater o bom combate. Ele vai fazer você parar na maratona pelo caminho. E quando você dá atenção para essas coisas, a tendência é essa. Então as pessoas, por que as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor? Porque dá atenção para outra coisa. Deixe de focar naquilo que realmente tem que focar. E Paulo, quando ele estava na sua maratona, ele não se permitiu isso. Ele não permitiu que o mundo, que as coisas do mundo, naquela época era diferente. Mas olha só, hoje a gente recebe para querer nos desviar do caminho, para querer fazer a gente parar de combater o combate, para querer fazer a gente parar de correr a maratona. Hoje em dia é um turbilhão de informações que nós recebemos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Naquela época de Paulo, eram outras coisas. Era açoite, era perseguição, era prisão. Tudo de ruim aconteceu com Paulo, para que ele desviar do caminho. Hoje, você é açoitado? Não. Você é preso por falar de Jesus? Tem países aí que isso acontece. Tem países aí que você não pode sequer abrir a boca para falar de Jesus. E você tem o privilégio de abrir sua boca e falar de Jesus. Nós temos esse privilégio. Ainda podemos fazer isso. Então faça isso. Não deixe de fazer isso. Se você fizer isso, você estará combatendo o combate. Você estará correndo a maratona, assim como Paulo fez. Ele ia de um canto para outro, abrindo igrejas, falando de Jesus, ensinando tudo aquilo que ele aprendeu. E nós devemos ser assim também. Nós temos que ter, no mínimo, a disponibilidade de falar assim para Deus: Deus, eis-me aqui.
Faça de mim conforme a tua vontade. Se você não sabe o que você tem que fazer na igreja, ou para o reino de Deus, não precisa ser aqui na igreja, mas é para o reino de Deus. Se você não sabe o que fazer, pergunte para ele. Fala, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Seja feita a tua vontade, meu bem. Pode ter certeza que Deus vai direcionar. Glória a Deus. Pode ter. E qual é o resultado disso? Paulo ele sabia que estava chegando o tempo do fim dele. E aí ele disse, quando ele estava lá falando, né? Ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Logo depois ele disse o quê? 2 Timóteo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Agora, o que é mais interessante nesse versículo é que ele sabe que vai receber a coroa da justiça, mas vai receber naquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse? Porque, analisando a palavra de Deus, existem muitas correntes aí que pensam diferente, né? E a gente pode interpretar da maneira como nós bem entendemos, logicamente sempre lendo a palavra de Deus, mas quando nós morremos, nós entramos no descanso. Nós vamos ver já em Daniel como é que ele fala com relação a isso. Por isso que Paulo disse: está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele não vai me dar assim que eu morrer. Entende? Ele vai me dar naquele dia. E que está reservada essa coroa da justiça, não somente a mim, ele falou. Não somente a mim, mas a todos os que amam o quê? A sua vinda. Ele sabia também, assim como nós hoje, o que nós mais queremos que aconteça na nossa geração, inclusive a minha filha estava falando esse dia lá em casa: nossa, Jesus podia arrebatar a gente hoje? Eu falei: nossa, Jesus podia ouvir você agora, assim, falar, vamos fazer o que ela quer. Eu ia ficar muito feliz. E você também. Porque quando isso acontecer, quando o arrebatamento acontecer, e que Jesus vir e buscar a sua igreja, esse vai ser o dia que Paulo está se referindo. Porque ele sabia que ia morrer e Jesus ia morrer. Então a coroa da justiça está bem reservada para mim naquele dia, o dia do arrebatamento. Então, irmãos, só que Paulo, ele combateu o combate. Ele terminou a corrida. Ele guardou a fé enquanto ele viveu. E é isso que nós temos que fazer também. Porque o arrebatamento ele pode não acontecer amanhã, mas a nossa morte pode acontecer hoje. Que é exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo ele sabia da vinda de Jesus. O que ele falou aqui: não somente a mim, mas os que amam a sua vinda. E quando isso acontecer, nós estaremos todos juntos com Jesus. E a Bíblia ainda fala, hein? Que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. E estaremos todos juntos com o Senhor.
Agora, Daniel, que nós lemos lá, né, a profecia que Deus deu a Daniel, com relação à busca desenfreada pelo conhecimento. Nesse mesmo contexto, Deus disse assim para Daniel, Daniel 12, versículo 13: quanto a você, olha só o que Deus disse para Daniel, quanto a você, Daniel, siga o seu caminho. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Entendeu? Isso foi o que Deus disse para Daniel. É um contexto parecido com o que aconteceu com Paulo. Deus disse para Daniel: siga o seu caminho. E nós estamos seguindo o nosso caminho? Você está seguindo o seu? Que caminho é esse? Que caminho é esse que ele está seguindo? Que Deus disse para Daniel seguir? O caminho de combater o bom combate. O caminho de terminar a corrida. E o caminho de guardar a fé. Então, quando Deus disse para Daniel: siga o seu caminho, Deus está dizendo para mim e para você: siga o seu caminho. Continue. Não pare. Combata o bom combate. Não pare na maratona. Continue. Não pare. Continue fazendo o que você está fazendo. Porque a coroa da justiça está reservada somente para quem segue o caminho. Por quê? Quanto a você, siga o seu caminho. Bom, aí depois você descansará. Assim como Paulo sabia que ia descansar, Deus disse para Daniel: você também vai descansar. E descansar que é isso, irmãos? Morrer. Morrer. Eu e você vamos morrer. Não tem para onde correr. Eu morro, tu morres, é um verbo técnico. Morreremos. Todos morreremos. Isso é motivo de tristeza? Você acha que isso é motivo de tristeza? Eu acho que não. Para mim, não. Por quê? Porque nós sabemos o que nós estamos. Nós sabemos o que nós buscamos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Paulo sabia o que ele estava fazendo na terra. Se você não sabe, eu vou dizer para você agora, então, o que você está fazendo aqui. Sabe o que você está fazendo aqui? E que você precisa entender? De novo, combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé. Essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada. Esse é o caminho que Deus falou para Daniel: siga o seu caminho. E o detalhe: siga o seu caminho até o fim. Ele não disse siga o seu caminho, siga o seu caminho até o fim. Continue, não pare. Porque Jesus está voltando. Nós acabamos de discutir algumas coisas aqui no começo que é até engraçado, né, a gente falar essas coisas. Mas é uma realidade. É uma realidade. E como eu disse, eu só comentei aqui com os irmãos apenas um dos sinais dos últimos tempos. Apenas um. São vários sinais dos últimos tempos. São vários. Mas o verdadeiro tempo do fim, que eu e você precisamos considerar de imediato, é justamente esse
que aconteceu com Paulo e esse cujo Deus falou para Daniel. Porque um dia nós vamos descansar. Mas até que você descanse, nós temos que combater o combate, terminar com a verdade. Amém. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a nossa vida aqui. É por isso que você está aqui. Tem gente que pensa assim: por que eu estou vivo? Por que eu existo? Eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada. Tem gente que tem essa baixa autoestima, né? É isso que fala? Baixa autoestima. Tem gente que fala: ninguém me ouve, ninguém me quer, coitada de mim. Naquele tempo que eu falei que eu era garoto, e que eu falei que eu assisti alguns desenhos animados, né? Daquela televisão de tubo lá, que pegava o cerebro assim, Eu lembro que eu colocava no canal 4, aí apareciam uns desenhos lá. E um desenho também que eu gostava até de assistir, chamava Herbie. Quem conhece o Herbie? Eu só caí na lâmpada. Quem conhece o Herbie? O Herbie era uma hiena. E essa hiena ficava falando assim: ó céu, só vida, nossa! Vocês lembram disso ou não? Eu sei que vocês lembram. Não é só eu que sou da hiena aqui. Não é só eu que sou o tiozinho. Então, irmãos, tem gente que leva a vida assim. Nossa, tua vida. Nossa, ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém me entende. Não. Pelo contrário, nós temos que correr a maratona, seguir o caminho, fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, e Ele quer cumprir esse plano. Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para mim, e Ele quer cumprir essas promessas. Amém. Deus tem bênçãos para você e para mim, e Ele quer abençoar a nossa vida. Por que você não é abençoado? Porque é o que eu acabei de comentar aqui no começo, com relação ao que a Daniela falou aqui ministrando. Se as coisas não acontecem com você, é porque o seu coração não está alinhado ao coração de Deus. Então, se você é essa pessoa, ó céu, ó vida, ó azar, busque a Deus e tenta alinhar o seu coração com o coração de Deus. Você vai ver que as coisas vão acontecendo na sua vida. As coisas vão mudando. Vai mudando. Pode até demorar, mas vai mudar. O povo, quando saiu do Egito, levou 40 anos para chegar na terra prometida. 40 anos. Não foi 40 dias, nem 40 meses. Não demorou. Foi difícil. Uma jornada complicada. E esse deserto, esse tempo de deserto, nós estamos vivendo agora. Assim como Paulo também viveu. Assim como Daniel viveu. Assim como muitos homens da Bíblia viveram. Eles atravessaram o deserto. E esse deserto nós estamos atravessando antes da gente chegar na terra prometida. Mas para chegar na terra prometida, eu tenho que ser chato e falar de novo. Combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. E eu vou pedir para os irmãos fecharem os seus olhos. E o que eu peço agora é que
seu coração e reflita. Como é que está a sua vida? Será que eu estou combatendo um combate? Será que eu estou correndo uma maratona e focando lá no final? Será que eu estou guardando a fé? Reflita com você isso, porque o tempo do fim está chegando. Somente aqueles que se encontrarem dignos é que receberão a coroa da justiça. E nós precisamos desejar todo o nosso coração que nós sejamos uma dessas pessoas. E a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então nós temos, irmãos, que focar a nossa vida em Jesus, naquele que morreu na cruz por mim, por você, naquele que se desfez da sua glória, aquele que se tornou pobre para que nós um dia fôssemos ricos. Nós precisamos focar em Jesus.